Olá, jovens unidos em Cristo, eu vos saúdo com a santa paz do Senhor. Hoje eu estou aqui porque nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o chamado de um líder. Nós estamos na nossa segunda lição do nosso segundo trimestre, o qual o tema desse trimestre é Tempo de Conquista, Fé e Obediência no livro de Josué. Vai nos mostrar que através da fé e da obediência, nós somos muito mais do que vencedores em Cristo Jesus. Bora lá pegar a tua revistinha para acompanhar comigo? Ok. A nossa lição do dia 12 do 4, ela tem como tema o chamado de um líder. E o texto do dia se encontra em Josué 1 e 9 e nos fala desta maneira: Não te mandei eu? Esforça-te, tem de bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde queres que andares. Glória a Deus. A agenda de leitura, ela vem nos falar sobre líderes que fizeram uma diferença, líderes que foram vitoriosos através da fé e da obediência. Ela vem nos falar sobre a liderança e o chamado de Moisés. Moisés que foi chamado para libertar o povo hebreu da escravidão e para encaminhá-los até a terra prometida. Ela nos fala também sobre o chamado de Jeremias, que Jeremias foi chamado para ser profeta. Em Jeremias 1 e 5, a palavra do Senhor nos fala que antes de Jeremias ser gerado no ventre da mãe dele, o Senhor já o conhecia. E antes que ele saísse da madre da mãe, o Senhor já havia o santificado. Também nos fala também do chamado e da liderança de Davi. Davi foi chamado para liderar o povo de Israel, para ser rei de Israel. Também nos fala também sobre a chamada de Pedro. Pedro, que era pescador de peixe, ao se encontrar com Jesus e caminhar com Jesus, o Senhor falou que ele ia ser pescador de homens, que ele ia liderar o povo de Deus, que ele ia pastorear as ovelhas. Também nos fala também sobre Paulo. Paulo que outra hora perseguia o povo de Deus, passou a ser perseguido por causa do amor e da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Esses são os líderes que foram vencedores e que nós aprendemos a cada dia com eles. E o nosso texto bíblico se encontra em Deuteronômio 34, 1 e 9. Esse texto ele nos fala sobre a promessa da terra prometida, que o Senhor prometeu à descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó, no qual Moisés ia levar o povo para essa terra prometida. Essa passagem também nos fala também sobre a morte de Moisés, aonde ele não pôde pisar na terra prometida. E no final dela, no versículo 9, também nos fala sobre o chamado de Josué, que Josué foi chamado para ficar no lugar de Moisés, para liderar o povo que outra hora Moisés estava adiante liderando. E o versículo 9 nos fala desta maneira: E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha colocado sobre ele as suas mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvido e fizeram como o Senhor ordenava a Moisés. Então foi necessário Moisés colocar as mãos dele sobre Josué, ungí-lo, né? Dar graça e sabedoria para ele, porque somente assim o povo de Israel ia ver que Josué era o escolhido para ficar no lugar de Moisés, o sucessor de Moisés. E interessante, porque Josué, filho de Num, o nome dele era Oséias, mas em Números 13, 12, fala que Moisés mudou o nome dele. De Oséias, Moisés passou a chamá-lo de Josué. Oséias, em Hebreus, o significado é salvação. E Josué, o significado é Deus é a salvação. Então era necessário ter mudado o nome de Oséias para saber que Deus é a salvação. E o nosso primeiro tópico, ele vem falar sobre um novo tempo. Um novo tempo que chegou para aquele povo, um novo tempo que chegou na vida de Josué. Ele vem falar sobre a morte de Moisés.
né? Moisés morreu, aonde Josué teve que estar à frente da liderança, mas com a bênção do nosso Deus. A morte de Moisés significou uma mudança importante na vida de Josué e na vida daquele povo, pois o tempo do deserto se cessou, o maná que eles colhiam diariamente não havia mais. Agora a ordem era ir adiante, a ordem era passar o Jordão. Então aqui foi um divisor de águas para Josué, porque ora ele servia a Moisés e agora ele teria que levar aquele povo até a terra prometida. Então, neste momento, foi um divisor de águas na vida de Josué. E aí ele teve que assumir a liderança, porque o Senhor falou para ele: levanta-te, pois agora. Se encontra em Josué 1, versículo 2. O Senhor deu uma ordem para Josué. Era a hora de Josué assumir a liderança. Era a hora de Josué ir adiante para com aquele povo. Não tinha mais o deserto. Josué era acostumado a servir a Moisés. E agora receberia uma ordem dispar: levanta-te, vai, passa esse Jordão. Então, o divisor de água e a mudança, um novo tempo para Josué e para o povo. Josué teve que ter iniciativa, porque o Senhor assim o pediu, que ele tivesse a iniciativa. O terceiro comando de Deus para Josué foi: passa este Jordão, tu e este povo. Então Josué, ele não tinha mais que olhar para trás, ele não poderia mais olhar para o deserto, onde ali o Senhor o sustentava todos os dias. Ali tinha um Jordão para ele atravessar. Então ele tinha que ter a iniciativa de puxar o povo, levar o povo para poder atravessar aquele Jordão. Mas o importante de tudo, Josué só teve essa iniciativa porque ele teve sensibilidade de ouvir a voz do Senhor. Josué tinha que de entender que para entrar na terra prometida, ele tinha que passar esse Jordão. E significava um rompimento com a imobilidade e a tomada da posição. Ele tinha que entender que ele tinha que ir adiante. E no tópico 2, ele nos fala conselho para a conquista. E Josué teve conselhos para poder conquistar, né? Para poder ter a conquista. O Senhor falou que não era para ele desprezar ninguém, diferente do que tinha sido com a geração anterior. Por causa da murmuração, a geração anterior não pôde entrar na terra prometida. E o Senhor aqui falou para Josué que não era para ele desprezar ninguém, que esta nova geração, todos iriam entrar na terra prometida. Foi bem diferente do que acerca da geração anterior, do qual não entrou quase ninguém, a não ser o próprio Josué e Calebe. Somente Josué e Calebe, da geração anterior, que entraram na terra prometida. Porque Josué e Calebe, eles não murmuraram. Quando Moisés mandou eles espiarem Canaã, os que foram voltaram e murmuraram para Moisés. E ali incentivaram ao povo a murmuração, falando que Canaã realmente era uma terra que manava leite e mel, mas que lá tinha homens poderosos, que lá tinha homens fortes, colocando temor no povo para não poder seguir adiante. E o povo começou a murmurar. Somente Josué e Calebe que não, eles não murmuraram. Eles estavam do lado de Moisés para que o Moisés falasse, porque sabia que Moisés era direcionado por Deus. Então, por causa da murmuração daquela geração, eles não entraram na Terra Santa. E aí o Senhor falou que só de 20 anos para baixo, que era uma nova geração, que poderia entrar na Terra Prometida. Ao contrário da outra geração, que por causa da murmuração, nenhum deles entraram. Então o Senhor aqui aconselhou, né, deu um conselho para Josué, que não era para ele desprezar ninguém, independente
se eram fortes, se eram fracos, porque o Senhor conhece a estrutura de cada um. O Senhor sabe da capacidade de cada um. Mas o Senhor ali disse a Josué: não despreze ninguém. Deus não se surpreende com as nossas limitações. Ele conhece as nossas limitações e era necessário que essa nova geração, todos, entrasse na terra prometida. Não se esqueça de Moisés, não se esqueça do teu líder. Uma outra situação que chama a atenção, né? O Senhor ali, ele falou com Josué para ele não esquecer o que Moisés tinha passado, o que Moisés tinha ensinado. Josué deveria conduzir seu povo com a memória viva das palavras de Moisés. E Deus deixou claro para Josué quando falou: como eu disse a Moisés, está em Josué 1:3. Como eu fui com Moisés, Josué 1:5. Fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés ordenou. Josué 1:7. Então o Senhor, ele deixou bem claro para Josué, para ele não se esquecer do que Moisés tinha passado, do que Moisés ensinou, fazer conforme Moisés, não esquecer das leis de Moisés, porque as leis de Moisés foi a lei de Deus. Então, não despreze ninguém, assuma a tua liderança e não esqueça dos teus líderes, não esqueça da geração anterior que conduziu o povo, que ensinou o povo a temer, a amar a Deus, a manter a palavra viva do Senhor. E o interessante é que quando o Senhor falou para Josué, para ele não desprezar ninguém, porque o Senhor estava falando que os olhos de Deus não vê como os nossos olhos. O que nós achamos improvável, o Senhor faz provável. O que nós muitas vezes desprezamos, o Senhor vê o valor. E assim foi quando o Senhor falou com Moisés na sarça. A sarça, ela não tinha aos olhos humanos valor nenhum. Era uma árvore que não produzia frutos, era uma árvore que não fazia sombra, ela era emaranhada, né, cheia de nó, mas foi naquela árvore que o Senhor falou com Josué. Este arbusto, como sabemos, bastante comum naquela região, era cheia de nó, não produzia fruto comestível. Sua sombra não era grande, mas foi nela, exatamente nela, que o Senhor escolheu para se manifestar ao seu servo Moisés. Então, nós olhamos, não vimos beleza, não vimos capacidade, mas o Senhor, ele vai além dos nossos olhos. Como foi falado aqui, o Senhor, ele não se surpreende com as nossas limitações, porque ele nos conhece, ele nos formou. Antes mesmo de sermos formados no ventre de nossas mães, o Senhor já nos conhecia. Então, foi o que o Senhor falou para Josué: assuma a liderança. Hoje eu te coloco à frente. O Senhor ungiu Josué. Não despreze ninguém, porque os teus olhos não vê como os meus olhos vê. O que é improvável para você, o Senhor faz provável. O Senhor, ele aprova, assim como foi na sarça ardente, quando ele falou com Moisés. Não se esqueça do teu líder, não se esqueça do ensinamento, como ele disse a Josué. Não se esqueça dos ensinamentos de Moisés. Leve adiante, porque era o Senhor. Josué deveria conduzir o povo com a memória viva de Moisés, com as palavras vivas que saíam da boca de Moisés. Afinal, não se trata de um novo projeto, mas algo que começou segundo antes, quando Abraão saiu de Ur dos caldeus. Pelo mesmo motivo, Deus, quando falou com Moisés na sarça, apresentou-se como sendo Deus dos seus
antepassados. O Senhor trouxe a memória de Moisés ali na sarça, né? Eu sou Deus dos teus antepassados, porque Moisés já havia ouvido falar de Deus, ele já tinha escutado a falar deste Deus. Então Deus deixou claro para Moisés: eu sou o Deus dos teus antepassados. Viva pregando e medite na Escritura. Outro conselho que o Senhor deu a Josué: seja fiel. Ao determinar que Josué deveria cumprir toda a lei mosaica, sem dela se desviar. Seja fiel à palavra do Senhor. Ali o Senhor pediu para Josué ser fiel às leis mosaicas, às leis de Moisés, para não se desviar. Fale a respeito da lei. Ao determinar que Josué falasse a respeito da lei, o Senhor queria que ficasse claro o conhecimento do povo. Outro continuamente, a fim de que todos conhecessem a Deus. Então, que ele falasse a respeito da lei diariamente, todos os dias, para o povo conhecer quem é Deus. Prepare-se. O Senhor pediu para Josué se preparar. Prepare-se. Quando o Senhor ordena Josué a meditar no livro santo de dia e de noite, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirá. Esses 3 princípios que o Senhor determinou a Josué não poderia ser negligenciado, pois deles deveriam vir todo o sucesso do povo a caminhada a Canaã. Então, esses 3 princípios que o Senhor colocou para Josué determinava a vitória a caminho a Canaã. E o tópico 3, ele nos fala sobre reconhecimento com promessas com compromissos e promessas. Reconhecer o seu chamado. Você reconheceu o seu chamado. Não mandei eu, o Senhor deixando claro. Não mandei eu, o Senhor sendo preciso na palavra dele. Ele te mandou. Então não era para ter dúvidas. Deus anelava que Josué tivesse convicção em relação ao seu chamado como líder. O Senhor, ele quer que nós tenhamos convicção do nosso chamado como líder. Muitas das vezes, né, ficamos meio inseguro do chamado. Mas quando o Senhor fala, levanta-te, quando o Senhor fala, não mandei eu, o Senhor, ele quer que a nossa chamada seja clara para nós, que não haja dúvida no nosso chamado, porque tal convicção era necessária para prevenir eventuais crises existenciais. Porque quando nós não temos essa convicção, nós entramos em crise, né? Entramos em questionamento, será que é isso mesmo? Será que eu sou chamada mesmo? Porque o inimigo, ele trabalha com a dúvida. Ele não trabalha com a certeza. O inimigo, ele trabalha com a dúvida. Então, é trabalho do inimigo lançar dúvidas sobre nós, para que nós venhamos a ficar em cima do muro. E assim foi com Jesus, ele fez, né? Quando o inimigo questionou por 3 vezes se Jesus era filho de Deus, ora, o diabo quis suscitar dúvida até no Senhor. Então, nós temos que ter certeza do nosso chamado. Porque quando nós temos dúvida, o inimigo trabalha na dúvida do nosso coração. Por isso que o Senhor fala, levanta-te, anda, sou eu contigo. Quando o Senhor fala conosco desta maneira, é Ele já afirmando a palavra dele, para que nós não venhamos a cochilar em 2 pensamentos. Dê o máximo de si, dê o máximo de você, né? Muitas das vezes nós achamos que estamos dando o máximo, mas estamos dividindo o nosso tempo. E aqui o Senhor fala para Josué, esforça-te, esforça-te. Eu sei que as tuas forças podem ser até pequenas, mas esforça-te. Mesmo a tua força sendo pequena, com o teu esforço, quem dá a vitória, quem nos conduz é o Senhor. Então, ele fala, caberia a Josué, então cabe a nós, portanto,
dar o melhor, não viver em distrações e nunca perder o foco do projeto de Deus. Cabe a nós, né, a nos esforçar, cabe a nós a não perder o foco e não nos distrairmos. Promessa, todo chamado, amados, quando o Senhor te chama para algo, quando o Senhor coloca algo em tuas mãos, você pode ter a certeza de uma coisa: com ela vem a promessa de Deus, a promessa da prosperidade, que você fazendo aqui o Senhor lhe ordenou, você vai ser próspero. Também nos dá a promessa da presença dele, porque você está fazendo o querer e a vontade do Pai. Então, a presença dele é outra promessa. A derrota do nosso inimigo. O inimigo se levanta, mas quando o Senhor do Exército está diante de nós, a queda é certa do inimigo. E a presença de Deus em nossas vidas. Então, este é o segredo de um líder. Como que nós vamos chegar a ser mais do que vitoriosos? E aí o Senhor, ele nos mostra e nos dá o conselho, né? Como que seremos mais do que vitoriosos, né? E aqui em assuma liderança, um conselho do Senhor. Se ele te chamou, assuma para que o Senhor te chamou, porque ele se responsabiliza. Ele é conosco, porque se ele nos chama, ele nos capacita. Não despreze a ti mesmo, achando que tu não é capaz. Não despreze a força que tem dentro de você, que é a tua fé. Através da fé e da obediência, você é muito mais do que vencedor. O conselho, assuma a liderança. Tenha iniciativa. Em Eclesiastes 1:4 nos fala dessa maneira. Eclesiastes 11:4 nos fala assim: quem observar o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Quem observar o vento nunca semeará. Então tenha iniciativa. Vai, joga a semente. Não despreze ninguém. Provérbios 11:12 nos fala desta maneira. Não despreze ninguém. Provérbios 11:12 nos fala desta maneira. O que despreza o seu próximo é falto de sabedoria, mas o homem de entendimento cala-se. O que despreza o teu próximo é falta de sabedoria. Então nós temos que nos calar. Não se esqueça dos ensinamentos da geração passada. Não se esqueça dos ensinamentos, dos mandamentos do Senhor. Está em Josué 1:8. Reconheça o seu chamado. Reconheça que é Deus que te chamou. Todos que o Senhor chama para a peleja têm promessa de prosperidade, de vitória e o principal, a presença do Senhor. Então, para nós podermos sermos líderes mais do que vitoriosos em Cristo Jesus, temos que reconhecer o nosso chamado. Não podemos desprezar ninguém, não podemos esquecer dos mandamentos do Senhor. Temos que ter iniciativa quando o Senhor fala: levanta-te, passa este Jordão. Assim nós temos que fazer. A nossa fé e a nossa confiança está em quem nos chamou. Assim eu agradeço essa rica oportunidade, que a palavra do Senhor venha falar poderosamente no coração de cada um de vós, que o Senhor venha esclarecer qualquer dúvida que haja entre vós. Mateus 4:4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém.